Na audiência, os advogados informam ao juiz e aos outros presentes que Alessandro e Maria José se divorciaram há 2 meses e ele deixou toda a sua fortuna para ela. Raquel, inconformada, pergunta como Vitória pôde permitir que Maria José ficasse com tudo. Bruno, furioso, afirma que tudo foi uma armação e que Alessandro está cometendo fraude por ter se escondido. Vitória garante que se Alessandro estivesse escondido, não estariam tão angustiados. Bruno diz que Vitória é muito boa para mentir e o juiz ordena que ele respeite sua mãe. Raquel exige que Maria José se apresente para depor. O advogado mostra a papelada do divórcio ao juiz. Maura vê no jornal que Vitória está praticamente sendo chamada de prostituta e que Maria José conseguiu ficar com tudo de Alessandro pelo acordo do divórcio. Ela percebe que Bruno não mentiu quando disse que Alessandro e Maria José iam se divorciar. Em seu depoimento, Maria José diz que ela e Alessandro se amavam, por isso ele lhe passou todos os seus bens e afirma que o divórcio foi uma exigência de Bruno em troca da doação de sangue. Bruno tenta negar e a chama de louca, depois pede que Vitória o defenda, mas sua mãe afirma ter ouvido sua conversa com Maria José, onde ele confessou tudo. Bruno grita que todos o odeiam, assim como Alessandro. O juiz pede para falar a sós com os advogados de ambas as partes e sugere retirarem o processo de impugnação antes que as coisas se compliquem mais porque Bruno está ficando alterado. Os advogados informam Bruno e Raquel que eles não poderão mais brigar pelas ações de Alessandro. Raquel acha que as ações de sua mãe e mais a casa, divididos por 3, é uma mixaria perto do que Alessandro deixou para Maria José. Bruno continua suspeitando de que Alessandro está se escondendo porque é um covarde. Emiliano visita Porfírio quando Helena chega. Ela conta que Jorge, seu marido, está estudando um remédio que inibe a memória. Emiliano comenta que gostaria de esquecer a morte de Fernando, seu sobrinho, e conta que Kátia está no rancho, mas ela não quer fazer nada, além de passar o dia todo ao telefone. Porfírio sugere que Helena leve Kátia para dar uma volta, e Helena, apesar de revirar os olhos, se vê obrigada a aceitar. Porfírio pergunta a Helena quando Sandra volta e deixa claro que se ela não for educada como deve, não deixará nenhum centavo para ela. Ele finaliza dizendo que Helena, a clínica e Jorge podem ir para o inferno. Helena invade o consultório de Jorge para dizer que precisam ir à Espanha buscar Sandra e avisa que se ela não for a pessoa que Porfírio quer, perderão tudo. Jorge culpa a Helena por Sandra ter se transformado em uma viciada, pois não teve a atenção da mãe. Por isso Helena deve resolver o problema e o deixar em paz. Helena liga para o apartamento de Sandra em Madrid, mas a sua melhor amiga informa que ela saiu há uma semana dizendo que ia para casa. Maria José já está com uma barriguinha aparente da gravidez e ainda chora pela falta de Alessandro. Paula diz que ela deve ir acostumando com a ideia de que Alessandro esteja morto, mas Maria José nunca vai se conformar. Filipa aconselha a Vitória a encomendar uma missa para as almas de Alessandro e Fernando. Indignada, Raquel conta a Roberto que mesmo que ela e Bruno consigam a impugnação, vão receber uma migalha. Roberto garante que quando Ulisses souber disso, não vai mais querer se casar com ela. Mesmo grávida, Raquel bebe álcool. Helena liga pedindo para falar com Ulisses pessoalmente, porque Sandra está na cidade, mas não sabe onde. Enquanto isso, Fernando, Alessandro e Coit continuam lutando para sobreviverem na ilha deserta. Bruno pressiona Eric para sondar Paula sobre Alessandro, pois está certo de que ele está escondido. Paula e Arturo dão uma carona a Gabriel até o hospital e ele pede perdão por terem a prejudicado. Paula responde que está tudo bem porque não aconteceu nada grave, apesar de que poderia ter ficado com a consciência pesada para o resto da vida. Bruno continua infernizando Vitória, afirmando que Alessandro armou contra ele e agora está escondido, rindo da cara deles.
Bruno tenta convencer Vitória a ajudá-lo a brigar pelo que é deles, pois Vitória também não terá o mesmo nível de vida. Vitória se perde em seus pensamentos, enquanto Bruno fala e fala. Dias depois, Vitória e Maria José não comparecem a uma nova audiência. Os advogados informam ao juiz que suas clientes estão muito tristes com o falecimento de Alessandro e, por esse motivo, desistem de continuar brigando pela defesa de seus direitos. O juiz reconhece o direito de Raquel e Bruno e decide anular o testamento. No entanto, a denúncia se apresentou tarde e serão repartidas somente as ações de Vitória entre ela e os 2 filhos. Bruno tenta impugnar o acordo que Alessandro fez, passando todos os bens para Maria José, mas o juiz informa que isso é impossível. Bruno se pergunta o que acontece se for o pai do filho de Maria José. Ulisses recebe Helena em seu apartamento e diz que através dos cartões de crédito poderão localizar Sandra. Helena só precisa solicitar os extratos do banco, que ele se encarregará do resto. Maura e Roberto aparecem no apartamento de Ulisses e são apresentados a Helena, que comenta que Ulisses é namorado de sua filha Sandra. O padre celebra uma missa na casa dos Lombardo para encomendar a alma de Alessandro e Fernando. Roberto conta a Maura que Helena pode ser a mãe de Maria José e que talvez Maria José tenha uma irmã gêmea. Alessandro, Fernando e Coit decidem tentar sair da ilha com a jangada que fizeram quando são vistos por um helicóptero. Os 3 se abraçam felizes e comemoram por finalmente serem resgatados. Depois, os sobreviventes são deixados em um campo, enquanto o piloto vai até o consulado pedir que fossem buscá-los. Coit, Alessandro e Fernando sentirão saudades, mas manterão contato. A imigração chega para instruir Alessandro e Fernando que deverão fazer novos passaportes para retornarem ao país. Coit será levado de volta para a família. Alessandro e Fernando estão muito gratos ao menino e querem ajudar sua família. Coit se entristece ao se despedir e ter que se separar de seus novos amigos. Helena promete a Ulisses que, se ele encontrar Sandra, terá seu apoio para se casar com ela. Ulisses acha ótimo, desde que Sandra não continue sendo a mesma de sempre. Maura fala para Roberto que ele já não tem mais nada a perder se divorciar de Raquel. Ela pensa em comprar as ações de Maria José para fazer Bruno pagar pelo que fez a Alessandro. Roberto quer que Maura se lembre dele. Ulisses conta a Helena que Maria José ficou viúva e muito rica, pois seu marido morreu no mar juntamente com um funcionário. Helena deduz que seja Fernando, o sobrinho neto do vizinho de seu sogro. Ulisses conta que Fernando tinha um relacionamento com Vitória Lombardo e Helena fica impactada. Vitória pede que Maria José não vista luto para não ficar mais deprimida e não aceita a oferta dela de passar parte das ações que Alessandro deixou. Vitória recusa o convite de Hernan para sair depois da reunião, porque está na boca do povo. Durante a reunião, Raquel não se conforma com o que receberá após a anulação do testamento. Vitória está disposta a ceder sua parte na casa aos filhos e ir para outro lugar, mas o advogado não aconselha Bruno e Raquel deixarem que isso aconteça. Bruno diz que sua mãe pode ficar com sua parte da casa, Raquel continuar com seu chalé e ele ficará com o outro chalé. Vitória não acha que Maria José vá concordar com a volta de Bruno, mas ele lembra que tem seus direitos. Hernan lembra que Maria José deve ser consultada sobre o que fará com as ações. Roberto informa que Maura está interessada em comprá-las. Maura dá as condolências a Maria José e se oferece para comprar as ações que Alessandro lhe deixou. Paula aconselha Maria José a vender as ações e irem morar no exterior com o pai. Maria José não consegue aceitar que Alessandro esteja morto, pois nem ao menos acharam o corpo. Mais 2 acionistas têm interesse em comprar as ações que eram de Alessandro, e Raquel não se conforma que Maria José fique rica. Vitória lembra que Maria José estará em seu direito se resolver vender as ações.
Bruno diz que com a morte de Alessandro, a presidência da empresa fica vaga e ninguém poderá se opor para ele ocupar o posto. O advogado lembra que outra reunião deve ser feita para realizar uma votação. Vitória fala ao filho que Maria José é sócia majoritária e seu voto conta. Raquel zomba de Bruno e ele pergunta se ela não vai votar nele. Paula comenta sobre os possíveis planos de Maria José para as ações, mas Pedro não quer deixar a loja, nem Chuchu voltar a trabalhar com Ezequiel. Mercedes diz que ela e Gabriel podem arranjar outro trabalho. Gabriel observa que a família dos Lombardo tem muito dinheiro, mas também tem tanta desgraça acontecendo. Roberto conta a Maria José quais são os planos de Bruno e aconselha que venda parte de suas ações para Maura Elisete para impedirem que Bruno consiga a presidência. Maria José ocuparia o cargo da presidência por ser a sócia majoritária. Raquel diz a Ulisses que agora ele deve ter colocado os olhos em alguém mais rica que ela e exige saber quem é. Ulisses não aguenta mais Raquel. Alessandro e Fernando são informados que em alguns dias os passaportes estarão prontos. Alessandro não se conforma, pois passaram 4 meses em uma ilha sem ter notícias de ninguém. Bruno procura Maria José para tentar convencê-la de sua inocência e jura por sua mãe que só foi procurar o juiz para oferecer dinheiro em troca de seu silêncio. Maria José deixa claro que sabe da morte do juiz e não tem dúvidas de que Bruno matou porque ele não aceitou seu dinheiro. Vitória e Felipa estão ouvindo a conversa e Vitória começa a passar mal. Bruno diz a Maria José que a ama de verdade. Maria José diz a Roberto que venderá 20% de suas ações para Maura Elisete com a condição que não votem em Bruno para a presidência da empresa. Roberto pede um trabalho a ela e alerta que Bruno já está ocupando o chalé. Maria José garante que não é mais a boba de antes. Bruno avisa a mãe que veio para ficar e está pensando em andar com toda a liberdade na casa, mesmo que Maria José não concorde. Ele faz chantagem emocional como sempre e pede que sua mãe não o abandone. Vitória diz que seus pecados são muito grandes. Bruno lembra a Vitória que ela também tem pecados e continuou pecando quando se meteu com Fernando. Vitória se enfurece e o manda sair. Antes de ir, Bruno chama Felipa de bruxa. Felipa acha que além de estar interessado no dinheiro do irmão, Bruno também quer se casar com Maria José. Felipa aconselha a Vitória a ligar para Maia para saber direito a história do juiz. Ulisses conta a Roberto a história de Helena, Sandra, Maria José e o dinheiro de Porfírio.